Olá, meus irmãos, meus amigos. Como mencionei no slide anterior, um versículo bíblico abrange épocas, abrange passado, presente e futuro, que é a palavra de Deus. Um versículo lá de Gênesis 49:10. Você vai ver o tamanho do contexto, que não dá tempo a gente ler, que está em aos Hebreus, tratando do mesmo assunto. A cidade de Siló foi destruída para ser restaurada, para a glória de Deus. Vamos lá. Siló foi destruída para ser restaurada. Gênesis 49:10 diz assim, que nós já lemos várias vezes: o cetro não se arredará de Judá, nem um legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Siló é o poder restaurador de Deus, que se revela à humanidade na pessoa de Jesus Cristo. Aquele santuário em Siló, do tempo do profeta Samuel, foi destruído, mas Deus ergueu outro Siló, muito maior, e agora não precisa mais de peregrinação para chegar a Siló. Lembra que Siló estava na terra de Efraim ali, e estava no eixo, no centro das demais tribos? Todos iam até lá, não precisa mais peregrinação agora. Siló está ao alcance de todos que o buscam, em espírito e em verdade. Jesus, o libertador prometido, veio da tribo de Judá, está em nosso meio, aguardando ser reconhecido por você e ser adorado como lhe é devido. Se você puder, leia com carinho o capítulo 8, 9 e 10 de aos Hebreus. Eu quero ler alguns versos do capítulo 9. Fala de um tabernáculo celestial. Fala de um tabernáculo perfeito, diferente do terrestre. O terrestre foi a cópia deste celestial. Veja só, o capítulo 9, verso de número 1. Ora, também, Hebreus capítulo 9, verso 1. Ora, também a primeira tinha ordenanças de culto divino, e um santuário terrestre. Verso 2. E um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candelabro, a mesa, os pães da proposição, que se chama o santuário. E assim os próximos versos, 3, 4, 5, ele vai falando desse santuário. Verso de número 7. Veja como vai mudando, apontando para Cristo. Mas no segundo, o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisto a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Enquanto o primeiro tabernáculo estiver em pé, o caminho ainda está encoberto. Não poderiam conhecer o tabernáculo celestial, Cristo, o sumo sacerdote, o sacrifício perfeito. Deu para você entender a profundidade deste verso? Vou repetir, verso 8. Dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Siló foi destruída para ser restaurada. Gênesis 49:10, falando de Judá, a profecia era sobre Cristo. Verso de número, pula um pouquinho, pula o 9, pula o 10, vamos para o verso de número 11. Dá só uma olhada. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Ele agora fala de um tabernáculo que não foi feito por mãos. Todos os tabernáculos de Moisés, ali, de Siló, foi feito por mãos. Era algo desta geração, desta terra. Ele está falando de um tabernáculo celestial do céu. Siló teria que ser destruída para ser restaurada depois para a glória de Deus, da pessoa de Cristo. Olha o versículo de número 12. Nem por sangue de bodes e bezerros,
mas pelo seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Uma vez só Cristo entrou, efetuando uma eterna redenção. Todos esses versos são importantes, mas vamos pular, vamos mais à frente, vamos para o verso de número 19. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue de bezerros e dos bodes com água, lã, púrpura e isope, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo. Verso de número 20, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. Verso 21, e semelhante aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Cristo teria que morrer na cruz, derramar o seu sangue para ter remissão dos pecados. Agora volte para o capítulo de número 8. Veja a importância de entender o que seria Siló. Siló ia ser destruída para ser restaurado. Nós vamos ler o verso de número 5. Hebreus capítulo 8, veja o verso de número 5. Se você puder ler o capítulo 8, 9 e 10, devagar, com dependência do Espírito Santo, quanto você vai crescer em conhecimento. Veja o verso capítulo 8, verso 5. Os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que do monte se te mostrou. O tabernáculo terrestre feito por Moisés, depois a sequência, os demais que foram construídos, ele era uma cópia de um celestial. E ele diz: copia tudo o que Deus mostrou para ele no monte. Olha assim, ó, com visão que te mostrou no monte. Por quê? Porque existe um tabernáculo celestial. Era Siló, que seria restaurada. A terrestre foi destruída para ser restaurada uma perfeita, uma eterna, que tipificava que agora sim é a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ah, quem dera eu pudesse ler todos esses versos para vocês, explicar um por um. Não temos tempo para isso. Quem sabe um dia. Esse livro foi o que eu mais estudei na minha vida. Muito me abençoou o livro de aos Hebreus. É um dos livros mais profundos que tem nas Sagradas Escrituras. Sempre envolvendo quem? A nação de Israel. O livro já diz: aos Hebreus. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado pela tua perfeita e poderosa palavra. Continua nos ajudando. Eu te oro no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.